Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Livro de Deuteronômio. O nome original é Devarim, palavras. O livro começa, são essas as palavras que Moisés vai falar ao povo. Ou seja, ele vai repetir. É um resumo da lei. Vai falar, lembrar o povo, estão agora na boca de entrar na terra. E Moisés quer lembrá-los de muitas coisas, né? Porque aquela geração de 20 anos para cima de homens de guerra morreram todos. Estava vivo agora, no momento, só Moisés, Josué e Caleb, né? E Moisés também não vai herdar, vai morrer. Josué e Caleb vão entrar na terra prometida. E agora ele começa a repetir para que o povo não esqueça daquilo que Deus falou. A repetição é uma técnica de ensino. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos. A parte mais importante, toda a Bíblia é maravilhosa e importante. Mas os 4 evangelhos são mais importantes. Ali é a história do Messias, do Salvador, e se repete, né? 4 vezes. Para você não esquecer como você tem que andar e não esquecer os ensinamentos do autor da Bíblia, do Senhor dos Senhores, daquele que reina, daquele que vai voltar para nos buscar. Então, Deuteronômio começa, essas são as palavras. Ele vai falar as palavras. E agora você vai ver que quem mandou espiar a terra não foi Deus, foi Moisés. Ele fala que eles chegaram até a terra, né? E eles chegaram até Moisés e falaram: envie homens que espiem a terra. Porque Moisés vai falar que Deus mandou entrar e possuir, não era para espiar nada, não era para ver nada, era para entrar e possuir a terra. E aí eles vão mandar os espias, e você sabe a consequência disso. Nós estudamos no livro dos Números, né? Então aí você vê claramente que quem mandou espiar aquela terra foi Moisés, não foi Deus. Deus não mandou espiar nada. Deus falou: entra na terra e possui, ou seja, toma posse dessa terra. Apertaram Moisés, ele cedeu, pareceu bem a ele, e ele enviou os espias. Está aí em Deuteronômio 1. Ele fala: vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao Senhor. Em vez deles enxergarem o tamanho do Deus que tirou eles do Egito, eles enxergaram o povo daquela terra. Olha o que Deus fez com eles. Era para ter medo de quê? De nada. A Bíblia diz que você deve guardar a sua fé até o fim. Você não deve ter medo de nada, nem da morte, porque você não morre mais. Você passa. A morte para você é uma passagem. Pensa nisso. Somente 20% guardaram aquilo que Deus mandou. Somente 20% vão herdar, porque perseveraram em guardar a sua fé. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 em diante, ele fala: combati o bom combate, guardei a minha fé. E se você duvidar da sua salvação, se você duvidar de Jesus Cristo, você perde a sua entrada na Jerusalém celestial, na glória eterna que Deus tem preparado para nós. Então tudo isso aí que foi escrito como advertência nossa, para nós, pelo qual os fins dos tempos têm chegado. Aquele, pois, que pensa que está em pé, vigie para que não caia. Leia 1 Coríntios 10. Leia lá para você aprender. Então Moisés fala: vocês foram rebeldes. E em 1 Samuel, quando a gente for estudar, você vai ver que a rebelião contra Deus é como pecado de feitiçaria e culto a ídolos do lar. Nós temos que tomar cuidado para não nos rebelarmos contra Deus, para não irmos na conversa de pessoas que não estão baseadas na palavra, na Bíblia. Seguir a guia cego, você vai para o abismo. Se você seguir alguém que está falando alguma coisa que não está na Bíblia e te ensinando a fazer essa prática, você vai para o abismo. Tem que tomar muito cuidado, perseverar na leitura, no estudo da palavra. Moisés fala: quem vai dar essa terra é Deus que vai dar para vocês, vai pelejar por vocês. Assim como ele pelejou no Egito e com grande manifestação de julgamento, tirou vocês da escravidão do Egito. E na nossa vida também, Jesus nos tirou da escravidão do diabo e é ele que vai pelejar por nós.
Faça a vontade dele, obedeça a ele, e nada vai te faltar, ele vai te carregar até o último dia da sua vida. Leia Isaías 46, 3 e 4. Ele nos carrega, vai nos carregar até o último dia da nossa vida. Somente não sejamos rebeldes à voz do Espírito que habita em nós. Então Moisés falou, ele vai dar a terra para vocês. Assim como ele prometeu, tirou vocês do Egito, carregou nesse deserto 40 anos, ele vai dar a terra. Moisés está trazendo a memória dessas pessoas, tudo aquilo que Deus fez por eles e ainda faz. Fala que ele era a nuvem de dia e o fogo de noite para guiar aquele povo, para trazer conforto para aquele povo, estava no meio daquele povo. E Jesus também nos prometeu que estará conosco todos os dias da nossa vida. Agora ele repete, né? Que aquela geração maligna que murmurou, né? Que queixou, que falou, chamou o maná de pão vil, que murmurou contra Deus, contra ele, contra Arão, aquela geração toda, nenhum deles entraria na terra, somente Josué e Calebe, porque perseveraram. Repito para você, persevere até o fim. Fala que os filhos deles iam herdar, mas eles não. E Moisés fala, mesmo assim vocês foram rebeldes, subiram depois disso e acabaram sendo derrotados pelos amorreus, né? Ele fala que Deus sabe que do que eles precisavam e andou com eles durante esse deserto 40 anos, suprindo as necessidades deles. Jesus também, em Mateus 6, ele nos diz para não andar ansioso pela vida, com o que haver de comer e vestir. Porque do mesmo jeito que Deus carregou esse povo 40 anos, dando comida e roupa para eles, ele vai nos carregar também, não vai deixar faltar para nós. O mesmo Deus que carregou o povo do deserto é o Deus que nos guia nessa terra até a volta de Jesus ou até a nossa partida. Não precisamos temer, devemos olhar os pássaros, os lírios, foi isso que Jesus falou. Moisés está lembrando eles, 40 anos, mandando maná, as roupas não envelheceram, e fez brotar água da rocha, fez tudo para eles. Então eles gastaram 2 anos para ir chegar na entrada da terra, mandaram os espias, e depois agora ele diz mais 38 anos, dando um total de 40 anos. O caminho que eles percorreram, por onde Deus mandou eles ir, por onde Deus guiou eles, até que toda aquela geração que duvidou morresse. Agora Moisés fala com eles o que Deus mandou falar, que ia começar a meter medo, pavor aos moradores daquela terra, iam ficar com medo de Israel, iam ter pavor deles, que ele ia começar a colocar medo, meter medo nesses povos. Você imagina um povo acampado, todo ordeiro, do qual do centro é o tabernáculo, né? E ali a presença de Deus era visível no meio daquele povo, pois a igreja do Senhor era para ser assim também. Antigamente, 1980, 70, 80, um cristão, ele metia medo, porque ele chegava num lugar, ele transpirava santidade, a imagem de Cristo. Não é, infelizmente, o que estamos vendo hoje, principalmente nos obreiros, nos pastores, nós não temos visto a santidade, o reflexo da imagem de Cristo. Deus já lembra, né, aqueles que ele já tinha entregado do lado direito, né, Moabe, Seom e companhia, lembrando que a tribo de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés herdaram essa terra que o Senhor tinha dado ali, daquele outro lado do Jordão, eles tinham herdado essa terra. Fala agora também do gigante Og, rei de Bassã, né? Fala o tamanho aí do caixão dele, um homem imenso, que metia medo, mas Deus entregou na mão deles todo aquele povo, todo o povo de Moabe, todo o povo de Og, né, para que eles pudessem crer e acreditar que o Senhor estava ali no meio deles. Então Deus fala que deu todo aquele povo, né, toda aquela terra ao povo de Israel, né? Entregou todo aquele povo nas mãos deles durante a peregrinação que eles estavam fazendo ali. E ele então relembra ao povo essa vitória sobre esses moradores do lado direito da terra prometida, e que os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés construíram ali cidades, deixaram suas mulheres e crianças, e agora eles vão entrar junto com eles, né, na terra que o Senhor
falou para ajudar a conquistar a terra, para lutar com seus irmãos e tomar posse do lado esquerdo do Jordão, né? E a primeira cidade que eles vão ver é Jericó. Nós vamos ver isso no livro de Josué. No verso 22, Moisés fala: não temais, porque é o Senhor vosso Deus que peleja por vós. E hoje eu tenho esse recado para você: não temais, porque é o Senhor vosso Deus que peleja por você. É Jesus que é o nosso general, é Ele quem peleja por nós. Deus começou a mostrar para eles a sua grandeza e a sua poderosa mão. Tudo aquilo que ele estava fazendo em benefício desse povo, ele começou a mostrar, mas Moisés fala: Deus se indignou muito contra mim, de forma que eu não vou poder tomar posse dessa terra. É no caso da rocha, que ele deveria ter falado da rocha e ele feriu a rocha 2 vezes, e ele não glorificou o nome do Senhor. Nós temos que lembrar que aquele que muito é dado, muito mais será cobrado. E Moisés falava com o Senhor face a face. Leia de novo Êxodo 33:11. Falava com ele face a face. Para Moisés: você não vai entrar, dá ordem para Josué, anima-o, porque ele fará esse povo herdar a terra. Moisés carregou essas cargas 40 anos e lá no finalzinho fez uma besteira, né? Aliás, no finalzinho não, nos dois anos, né? Fez uma bobagem lá, quando estava para tomar posse, né? Estava voltando, né? Ele fez uma bobagem e ficou fora. Então nós temos que ter temor durante o tempo da nossa peregrinação, confiar no Senhor, mas temor, não praticar pecado, fazer aquilo que Jesus mandou, amar a Deus e amar o nosso próximo. Leia os evangelhos, conheça Jesus. Ali são as palavras, 4 evangelhos para você conhecer, aprofundar no mestre, naquele que é o nosso alvo. O apóstolo Paulo, ele fala: não que eu ache que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. Imita Cristo, seja como Cristo, seja bondoso, misericordioso, perdoador. Imite o seu mestre, conheça aquele que nos resgatou, nos salvou e vai voltar para nos buscar. Que ele te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você, que ele sobre você levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus.